E tem muita gente que sempre está em busca de um corpo perfeito, né? Em alguns casos, essa meta ultrapassa limites e aí é melhor ficar atento sempre. Em mulheres, se fala muito da anorexia nervosa, em que ela nunca está suficientemente magra. Mas você já ouviu falar da vigorexia? Esse é o nome de um transtorno que aparece principalmente em homens e os casos têm crescido e muito nos últimos anos. O transtorno envolve uma preocupação de não ser suficientemente forte e musculoso. E aí a pessoa muda toda a rotina de exercícios e também de alimentação. E é sobre a vigorexia que vamos conversar com a nutricionista Márcia. Bem-vinda aqui ao Ver Mais. Muito obrigada, agradeço. Essa vigorexia é um nome estranho, né? Que muita gente ainda não fala também por ser tabu, né? Sim. Mas é um transtorno... dismórfico muscular isso. E também alimentar. E também alimentar. Porque a pessoa acaba retirando da sua alimentação nutrientes, alimentos que são muito importantes, que fazem parte, né, para a composição do corpo, da saúde, e abrem mão disso para uma alimentação mais restrita a um grupo alimentar específico, um carboidrato, uma proteína, e acabam perdendo um pouquinho esses nutrientes que são tão importantes. E muitas vezes também sem acompanhamento, ou pegam informações pela internet, né? Aquela, né, não tem as fontes muito, né, científicas, né, e principalmente sem um acompanhamento. Isso mesmo. E principalmente homens, como é que se identifica também essa questão? E também já vem por aí o tabu, né? Então, o homem, porque ele acaba tendo uma imagem distorcida do corpo dele. Então, aquilo que era saúde, vou fazer uma atividade física, vou praticar atividade física, acaba se passando, né? E aí ele se vê, a autoimagem dele fica distorcida. Então, por mais forte que ele esteja, por mais tônus muscular, ganho de massa muscular, ele se vê como uma pessoa fraca. E aí acaba entrando outros sinais, outros sintomas, fadiga muscular, dores nas articulações, dores musculares em excesso, a perda de apetite, perda de peso, cansaço, irritabilidade, isso tudo em função desse exagero, desse acúmulo, né, que o corpo acaba acarretando. Dessa rotina, muitas vezes excessiva de exercícios e a mudança, muitas vezes drástica de alimentação, porque também vai para a questão dos suplementos em muitos casos. O uso de suplementos em excesso, uma mistura de suplementos, né? Às vezes, uso de anabolizantes, né? Porque, eu estou fazendo academia, estou vendo que meu corpo está ganhando um pouquinho de massa, mas eu acho que ainda é pouco esse ganho de massa. Então, eu vou partir para um plano B. Esse plano B nem sempre é o ideal, ainda mais sem um acompanhamento, né? Nutricional ou às vezes até psicológico, né? Porque quando a gente vê que está cometendo a parte do psicológico, eu acho que é um momento de frear, né? Um sinalzinho ali, opa, algo está errado, eu vou buscar. Vermelho. Exatamente, vou buscar um apoio, um suporte. Porque tem a anorexia, que muitas vezes, a maior parte de mulheres, né? Então é uma situação bem complexa. Isso. E bem similar à vigorexia, né? A anorexia. Mas na questão alimentar, também tem essa similaridade nessa questão assim de ser um transtorno também alimentar? Sim, porque ambas, né, retiram do dia a dia alimentos que a anorexia, porque a pessoa se vê como uma pessoa gorda, né, apesar de estar magra, e acaba também perdendo apetite, né, então a parte psicológica também influencia bastante, e ela retira do dia a dia dela alimentos que também são importantes para o nosso condicionamento, junto com a vigorexia, que daí também a pessoa, no caso, pode cometer insuficiência hepática, insuficiência renal, problemas cardiovasculares, porque restringe muito aos alimentos. E é um assunto bastante novo, né? Mas muitos casos também já estão aparecendo. Como é que identificar? Como é que procurar ajuda? Como é que também, se quiser, né, se manter forte, musculoso, como é que pode aliar a alimentação para conseguir isso? O ideal seria a gente estar fazendo um acompanhamento nutricional, indo a um profissional especializado, montando um cardápio, um plano alimentar dentro da rotina, da realidade dessa pessoa, junto, associando com a atividade física, não esquecendo dos exames, né, complementares, exames de sangue, que sempre é muito importante a gente também saber, porque eu sempre digo, por fora a gente é uma coisa, né? Por dentro a gente não sabe como identificar isso. Então, porque no dia a dia a nossa rotina é tão puxada, é tão cansativa, exaustiva, e de repente simplesmente tirar os alimentos
impulsos, né? Não, eu quero ficar magro a qualquer custo, né? Ou ficar forte a qualquer custo, não é o caminho, não é o caminho ideal. Também tem a dieta também que, daí, nesses casos, para ganhar mais massa, vai, né, só para proteína. E é, às vezes, bastante prejudicial ficar mais nessa... Sim, justamente porque acarreta uma sobrecarga nos rins e na função hepática, que é o fígado, né? Então, um colesterol, às vezes, que pode ser elevado por conta disso, mas como saber, como identificar? Eu acho que fazendo uma anamnese alimentar, fazendo os exames complementares e fazendo acompanhamento com o professor de educação física, com o nutricionista e, se necessário, por conta desse distúrbio todo, com o psicólogo também. E cuidar dos limites do corpo também. Exatamente. Se entender. Esse é o principal também, né? Nós somos a nossa casa, né? Nosso corpo. E sair de padrões, porque às vezes os padrões, nós não somos padronizados. Nós não vamos nos encaixar em todos os padrões, né? Sempre. Então, buscar um corpo perfeito acaba sendo irreal, né? Então, a gente vai acabar trabalhando sempre o mais, e até onde fica o mais e o meu limite nisso tudo, né? Então, acarretam vários lados. E os homens buscam ajuda nesse sentido? Ou sempre precisa... Alguns. Acho que tem que, às vezes, dar uma cutucada. Não são todos, né? Porque justamente vem aquela questão assim, a qualquer custo. E daí, a qualquer custo, vai ser da minha maneira, do meu modo. Então, eu acho que o olhar como um complemento, o acompanhamento, eu acho que é de extrema importância, porque daqui a pouquinho pode acometer uma patologia desnecessária. Poxa, eu buscava saúde, como que eu fui arranjar uma patologia, uma doença, né? Então, a gente pode, com certeza, diminuir esses riscos, buscando um acompanhamento, eu acho que mais próximo, mais efetivo. E com tudo certo, né? A alimentação correta. Todos os grupos alimentares, né? Fruta, verduras, fibras, tomando bastante água, né? Proteína, carboidrato, tudo na medida certa. Isso aí. Obrigada, Márcia, pela participação, pelas informações. Fica, né, o alerta.